O Parque Estadual do Desengano situa-se na região serrana do estado do Rio de Janeiro e cobre parte dos municípios de São Fidélis, Campos dos Goitacás e Santa Maria Madalena. Foi criado em 1970, com base no Decreto-Lei nº 131, de 24 de outubro de 1969, que delimita uma área de 22.400 hectares, a qual passou a fazer parte da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica desde 1992. A designação Desengano é atribuída aos pesquisadores Grossi e Moreira, que descreveram a unidade geológica estudada em Santa Maria Madalena e a Serra do Murumbeca. Seu ponto culminante, a Pedra do Desengano, com 1.750 metros, encontra-se no local em que hoje é o parque. Os aspectos mais relevantes que colaboraram na seleção desta área para a criação da unidade de conservação são a notável beleza cênica de suas montanhas, destaca-se no cenário regional com seus inúmeros picos rochosos, sua cobertura florística rara, bastante representativa do bioma primitivo. A Mata Atlântica existe ainda de forma contínua e abriga algumas das espécies mais significativas da flora e considerável número de representantes da fauna. A quase ausência de ocupação humana, um esplêndido e estratégico manancial de água para o norte fluminense e as facilidades de acesso rodoviário, possibilitando a utilização da unidade pelas diversas faixas econômicas da população. O clima da região é tropical, com temperaturas elevadas, ocorrendo chuvas concentradas no verão e um período de estiagem no inverno. O parque está localizado na região serrana mais ao norte do estado do Rio de Janeiro, sendo constituído por maciços graníticos e gnásicos. A maior parte do parque localiza-se na vertente sul do maciço da Serra do Mar, em níveis altimétricos diversificados, resultando em aumento das chuvas quando os ventos marinhos, quentes e úmidos, vão de encontro às montanhas, o chamado efeito orográfico. A pluviosidade média anual chega a 1.450 milímetros, nas maiores altitudes, e a temperatura média anual é de 20 graus centígrados, e nos meses mais frios podem ser inferiores a 18 graus centígrados. Esses elementos são a base física para a instalação de toda uma riqueza biológica. Sua cobertura florestal de Mata Atlântica é bastante diversificada, apresentando variada gama de fisionomias e espécies só existentes neste bioma. Isso se traduz em um grande número de paisagens únicas, particularmente em áreas de grande altitude, como a região da Serra do Desengano, desempenhando inestimável papel na conservação da biodiversidade do Rio de Janeiro. A região guarda importantes testemunhos de eventos geológicos ocorridos há mais de 13 bilhões de anos, época do desenvolvimento da margem continental brasileira e das bacias sedimentares marinhas e continentais, como a Bacia de Campos. O parque desempenha papel relevante na manutenção dos recursos hídricos regionais. Contém duas principais vertentes, a voltada para o Atlântico e a voltada para o interior. O divisor de águas é o maciço da Serra do Mar. As águas da vertente atlântica, dentro dos limites do parque, formam os cursos de água que confluem pela margem esquerda para o Rio do Imbé, que é um dos principais contribuintes da Lagoa de Cima. A vertente oposta, continental, está voltada para o interior, contribuindo não só para a bacia do Rio Paraíba do Sul através do escoamento das águas que afluem aos rios de Colégio e Grande, como também para a Lagoa Feia. Por fim, as águas das nascentes, as decorrentes das chuvas, após longa trajetória, vão atingir o Oceano Atlântico pela Lagoa Feia. São dali drenadas pelo Rio Preto e dele para o rio Ururaí. O Parque Estadual Desengano está inserido especificamente em duas unidades geomorfológicas. As escarpas da Serra do Itacolomi,
e as da Serra da Malhada Branca, que caracterizam por um conjunto de alinhamentos serranos de orientação este-nordeste, oeste-sudoeste, apresentando também vertentes íngremes e paredões rochosos, com grandes desnivelamentos altimétricos, frequentemente superiores a 1.000 metros. A linha dos cumes apresenta altitudes entre 1.200 e 1.600 metros, com picos que atingem até 1.700 metros. Uma feição marcante de grande beleza cênica é o patamar intramontano formado pelas duas serras. A combinação de características físicas e, sobretudo, do ponto de vista climático, hidrológico, geológico e geomorfológico, resultou em um diversificado conjunto de áreas naturais. Neste contexto, a fauna e a flora se apresentam extraordinariamente diversificadas, frente ao grande número de microambientes reunidos no contexto regional. O encontro da água com a rocha gera a vida. Antes de existir os grandes animais e as grandes árvores da floresta, é necessário que algumas formas de vida, que chamamos de colonizadoras, vençam as etapas iniciais e inóspitas de se estabelecerem em ambientes inviáveis para a sobrevivência da maioria dos seres vivos. Eles abrem o caminho para a formação da grande teia da vida que os segue. São eles os líquens, as bactérias e os fungos. A rocha matriz, os seres vivos e o clima dão condições para que, enfim, uma grandiosa vegetação se instale com o passar do tempo. A Mata Atlântica é uma floresta tropical pluvial que abriga uma enorme riqueza de espécies. A vegetação é formada por pelo menos 3 estratos: o arbóreo superior, com até 40 metros de altura, o subbosque de até 15 metros e o arbustivo herbáceo de até 3 metros, onde sobrevivem com pouca luz as samambaias, ervas rasteiras e trepadeiras. Uma característica marcante dessa mata é a quantidade de bromélias, orquídeas, cipós, líquens e outras epífitas que pendem nos ramos das árvores, formando um tapete verde, aproveitando a alta pluviosidade da região. Nela também encontram-se grandes árvores, como pau-brasil, jequitibá, canela sassafrás, cedro guapuruvu e imbaúba. Muitos animais, como beija-flores, cutias, morcegos de frutas, atuam como polinizadores e semeadores, garantindo a continuidade da mata. Originalmente, em torno de 97% do território do estado do Rio de Janeiro era coberto pelo bioma Mata Atlântica. Hoje restam apenas 17% desse total. Do total das remanescentes florestais atuais, os 22.400 hectares do parque representam 3% da área ainda recoberta por floresta no estado, o que torna o parque a última grande reserva de Mata Atlântica existente na região centro-norte do estado. A região é extremamente importante no contexto da conservação da Mata Atlântica. O parque abriga não só muitas das espécies de mamíferos que possuem uma ampla distribuição na Mata Atlântica, e as espécies ameaçadas e endêmicas, como a onça-parda e o muriqui, o maior macaco das Américas.
O desengano é o limite norte da distribuição de muitas espécies de animais, notadamente 402 espécies de aves, sendo considerado por organismos internacionais uma das 25 regiões prioritárias para a conservação da biodiversidade. A sede do parque está localizada no Hortifrutícola e Florestal Joaquim dos Santos Limas, nome do primeiro madalenense que, na década de 30, ao lado de Alexandre Brade, cruzou em expedição científica o Parque do Desengano, classificando diversas espécies de plantas desconhecidas, principalmente orquídeas e bromélias. Farmacêutico e grande estudioso de botânica, Santos Lima alcançou projeção nacional por seu trabalho como botânico. Nascido em Santa Maria Madalena em 2 de novembro de 1887, foi o fundador do Horto, que leva o seu nome, que abrigou um importante herbário hoje incorporado ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Santos Lima foi colecionador e classificador de aranhas e insetos, assim como observador atento dos pássaros. A Fundação Instituto Estadual de Florestas vem desenvolvendo, como parte do projeto de consolidação do Parque do Desengano, o Programa de Treinamento em Educação Ambiental e Práticas Sustentáveis. Ao implantar práticas ecologicamente saudáveis e economicamente eficientes, permitiu sua apropriação pelas comunidades que vivem no entorno do parque, tornando-se modelo para outras unidades de conservação. Diversas ações foram executadas por esse programa. Lideranças comunitárias e agricultores se uniram em um mutirão para a instalação de uma unidade demonstrativa de agrofloresta, uma forma de reflorestamento ecológica, econômica e socialmente sustentável. Hoje está comprovado que o agricultor também sabe isso. Quando você faz uma adubação química na roça, você sempre, uma semana depois, você tem que sulfatar, porque vai dar uma pinta, vem um inseto. A própria Embrapa se interessou em fazer pesquisa e agora no começo do ano eles estão implantando outras áreas de agrofloresta com esses agricultores. Junto com a Prefeitura Municipal de Santa Maria Madalena, ofereceu oficinas de treinamento em educação ambiental para diversos tipos de multiplicadores, inclusive professores que atuam em Santa Maria Madalena. Essa bolsinha, por exemplo, é feita com folhas de revista. Temos aqui esculturas feitas com galhos secos. Esse aqui tem um goiaba aqui embaixo e nêspera aqui em cima. Oficinas de artesanato utilizando produtos da floresta e implantação de hortas comunitárias agroflorestais para fornecimento de alimentos e, ao mesmo tempo, regeneração de matas ciliares e fragmentos florestais.
A implementação do parque passa também pela elaboração de seu plano diretor e pelo zoneamento realizado pelo projeto de consolidação. A área geograficamente contígua ao parque, considerada sua área de entorno, apresenta potencial ambiental também a ser preservado e recuperado, bem como atrativos naturais, em grande parte já valorizados pela população. Várias fazendas e sítios do entorno vêm se preparando para recepcionar visitantes que buscam desfrutar das belezas e atrativos que encontram na região. Por influência do parque, Santa Maria Madalena é considerada como possuidora do terceiro melhor clima do Brasil, pela Organização Mundial da Saúde. O turismo ecológico também tem tido grande impulso na região, oferecendo diversas cachoeiras e paredões rochosos que se prestam à prática de diversos tipos de esportes radicais. Doutor Francisco, eu queria que o senhor me contasse um pouco da história daqui da Fazenda Santana. Essa fazenda foi construída pelos meus avós maternos. Inicialmente, antes de construir a fazenda, a sede aqui, morou lá no armazém lá embaixo, que foi construído não só para ele morar, como também para a residência dos escravos. Essa fazenda tinha 100 e tantos escravos. O Parque Estadual do Zingano é a maior mancha contínua de Mata Atlântica do Norte Fluminense, considerada, portanto, uma das unidades de conservação de maior importância para a diversidade biológica e para interesse científico. Em função de sua inserção numa paisagem tipicamente rural, onde pontuam pequenos e médios núcleos urbanos que cultivam um ar interiorano, ao mesmo tempo acessível a grandes centros difusores de visitantes, excursionistas e turistas, o parque pode vir a se constituir num polo de ecoturismo, que gere renda para as populações locais e consciência ambiental para os seus visitantes.
mesmo modelo de sustentabilidade implantado pode ser experimentado em outras unidades de conservação no país, tendo como base as ações no âmbito da sua própria preservação e manutenção, da pesquisa, da educação ambiental e da recreação, do lazer e do turismo. Nesse sentido, a região apresenta potencialidade para o turismo rural, alternativa de desenvolvimento regional que considera e agrega valor à atividade agropecuária tradicional. A Fundação Instituto Estadual de Floresta, através da adoção de uma política participativa envolvendo as comunidades, cumpre uma função primordial na aplicação do conceito da sustentabilidade na sua dimensão social. O Parque Estadual do Desengano situa-se na região serrana do estado do Rio de Janeiro e cobre parte dos municípios de São Fidélis, Campos dos Goitacazes e Santa Maria Madalena. Foi criado em 1970, com base no Decreto-Lei número 100